Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da terceira semana do Advento. Hoje é o dia 13 de dezembro. A igreja celebra a memória de uma santa muito popular, de muita devoção, Santa Luzia. O texto do Santo Evangelho de hoje é de Mateus 21, de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: E por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós celebramos ontem o Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria, antecipando as alegrias do Natal. Era central na liturgia de ontem a figura de João Batista, como aquele que não é o Messias, não é Elias, não é o profeta. Ele não é a luz, mas é testemunha da luz. Ele não é a palavra, mas é a voz que grita e faz ecoar a palavra. Hoje encontramos mais um texto que trata da figura de João Batista. Depois da entrada solene em Jerusalém, depois da purificação do templo, Jesus continua ensinando no templo todos os dias. Isso suscita uma pergunta da parte do chefe dos sacerdotes. Ao mesmo tempo, o sinédrio inteiro, os anciãos do povo, os fariseus, os escribas, todos, na verdade, são perguntados, são questionados, e a pergunta fundamental é: de onde provém a autoridade de Jesus para agir daquele modo? Tanto eles se perguntam, mas, sobretudo, a população simples pergunta a eles: como é que vocês permitem que Jesus continue pregando no templo desse modo? E ninguém faz nada, ninguém o prende, ninguém o persegue. Muita gente do povo não consegue compreender o que está acontecendo. Eles, então, tomam a iniciativa de perguntar a Jesus. Eles fazem uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, não querem se comprometer com a verdade da resposta. Percebendo sua hipocrisia, Jesus então responde com outra pergunta. A pergunta de Jesus é: de onde provém o batismo de João? Do céu ou dos homens? Temos então duas perguntas muito importantes. O Sinédrio pergunta a Jesus qual é a raiz, qual é a fonte da sua autoridade. Jesus responde com outra pergunta sobre a origem do batismo de João, do céu ou da terra, dos homens. Obviamente que eles não podem responder dos homens, porque tem medo da multidão. João é considerado um santo, é querido por todos. A multidão percebe em João Batista um homem provindo de Deus. Portanto, o batismo de João não pode ser
dos homens, meramente da terra. Eles também não podem dizer que o batismo de João provém do céu, porque isso suscita uma pergunta subsequente. Jesus poderia dizer: e vocês, sabendo que o batismo de João provém dos céus, por que vocês não o seguiram? Por que vocês não se fizeram batizar por João? Por que vocês não se converteram? Pior ainda, e aqui está um terceiro elemento fundamental na liturgia de hoje. João Batista, na sua pregação, ele deu testemunho sobre quem? O testemunho de João é sobre o Messias, é sobre Jesus. E por que eles não aceitaram Jesus como Messias? Eles preferem, na verdade, a hipocrisia e o silêncio. E Jesus, percebendo a hipocrisia, se nega a entrar no jogo deles. Eles estão endurecidos, com o coração empedernido, são incapazes de perceber a verdade. Por isso, Jesus não dialoga com quem não está com o coração aberto para acolher a verdade. Os seus esquemas já estão prontos. Peçamos então ao Senhor nosso Deus, na preparação para o Natal, que também nós acolhamos o testemunho de João Batista. Ele que é testemunha da luz, ele que é a voz que grita no deserto. Sejamos também nós testemunhas da luz que é Cristo, voz daquele que é a palavra. Tenha um dia abençoado, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E sempre nos comprometamos com a verdade, mesmo que a verdade às vezes doa. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. E recorde, até o dia 16, continuaremos com João Batista. Fiquem com Deus.